E aí, galera do terceiro ano, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo certo. Bem-vindos a mais uma videoaula de Química aqui do setor B. E hoje vamos falar um pouquinho sobre polímeros. Se vocês olharem na apostila de vocês, a gente tem tanto as aulas 21 e 22 quanto as aulas 23 e 24 falando sobre polímeros. Vamos tentar juntar tudo isso aqui numa aula só. Vocês vão ver que não tem tantos conceitos novos assim. E os exercícios também não são muito complicados, então acho que dá pra gente fazer tudo de uma vez. E aí a gente já termina essa apostila 10 e a gente segue aí para Faraday nos próximos dias. Beleza? Então vamos lá. Então, polímeros. Polímeros, o nome, polímeros, vem do grego, onde poli significa muitos e meros significa partes. Ou seja, um polímero é uma substância formada por muitas partes. Então, polímeros são macromoléculas, ou seja, moléculas que são muito grandes, formadas por partes iguais ligadas repetidamente. E cada uma dessas partes iguais que se ligam, que são moléculas que vão se ligar umas às outras, são chamadas de monômero. Ok? Então, polímero é a molécula grande formada pela repetição de várias moléculas pequenas que se ligam umas às outras. As moléculas pequenas individualmente são chamadas de monômero, quando elas se ligam umas às outras, formam essa molécula grande, são chamadas de polímero. Uma analogia que a gente sempre faz é aqui dos clipes. Se a gente pensar em vários clipes de papel aqui individualmente, eles são monômeros. Se a gente liga um clipe ao outro, formando uma corrente aqui, ou seja, uma ligação em cadeia, em que liga várias dessas moléculas, formando uma molécula maior, isso aqui seria um polímero. E um polímero pode ser formado por só um tipo de monômero, como aqui, ou ele pode ser formado também por mais de um tipo de monômero. Aqui a gente teria dois monômeros diferentes que se ligam formando esse polímero. Ok? Existem, então, polímeros dos dois tipos. Vamos falar primeiro dos polímeros sintéticos, que são os mais importantes para a gente aqui. Polímeros sintéticos, então, são aqueles fabricados pelo homem. Os polímeros sintéticos são principalmente de dois tipos, os polímeros de adição e os polímeros de condensação. Então, vamos ver cada um deles individualmente. Então, primeiro os polímeros de adição. Como o nome diz, polímero de adição vão ser resultados de uma reação de adição. A gente já viu reações de adição. O que são reações de adição? Ocorrem quando a gente tem uma insaturação na molécula, a gente tem uma quebra dessa ligação aqui, chamada ligação π, que é a insaturação, a segunda ligação aqui. Quebrou a dupla, ficou uma ligação simples, abre uma possibilidade de ligação para cada um desses carbonos que faziam essa dupla ligação. Quando a gente pensava nas reações de adição que a gente já viu, quando quebrava essa dupla, entrava uma coisa nesse carbono e outra coisa nesse carbono. Agora, quando a gente está pensando numa reação de polimerização, o que vai acontecer? Vai quebrar essa dupla e esse carbono aqui vai poder reagir com outro carbono de outra molécula igual a essa. E esse carbono aqui vai poder reagir com outro e fazer uma ligação com outro carbono de outra molécula igual a essa. E aí a gente tem a ligação em cadeia de vários grupos aqui de dois carbonos, formando o polímero. Ok? Um exemplo aqui, o mais comum, ou mais famoso, mais simples, da polimerização por adição é a da formação do polietileno. Então, o etileno é o eteno, tem dois carbonos e uma ligação dupla aqui entre eles. Quando essa molécula é colocada num reator com o catalisador correto, em pressão e temperatura adequadas, ele vai formar o polietileno. Então, quebra essa dupla ligação, forma uma ligação nova entre cada um desses carbonos e uma outra molécula igual a essa, que vai se ligar em outra molécula igual, que vai se ligar em outra molécula igual, e assim por diante, essa reação em cadeia até formar moléculas que têm N unidades aqui de dois carbonos. Ok? Quando a gente vai representar o polímero, então, a gente coloca só a unidade que se repete aqui dentro, que é basicamente igual ao monômero, só que aqui sem a dupla ligação e com uma ligação para cada lado desses dois carbonos aqui. Coloca isso entre parênteses e coloca N, porque são muitos, as unidades que se repetem. Na verdade, não tem um número específico. Quando a gente pensa num polímero, a gente vai ter cadeias que tem um pouco mais, outras um pouco menos de repetições, mas todas macromoléculas com grandes quantidades de monômeros repetidos ali. Ok? E quando a gente vai dar nome para esse polímero, a gente vai dar sempre o nome igual ao do monômero, colocando poli na frente. Então, aqui a gente tinha o etileno, que é o monômero. Quando a gente forma a reação de polimerização, a gente forma aqui o polietileno.
certo? O que é o polietileno? Na verdade, polietileno existem vários tipos. Os polímeros eles são bem versáteis. Dependendo do tamanho dessas moléculas, da forma como ela é produzida, a gente pode ter polímeros com propriedades muito diferentes. Tá? Então, para cada tipo de polímero pode ter diversos usos. O polietileno, uma das formas de utilizar o polietileno é o chamado PEAD, polietileno de alta densidade, que é um dos plásticos ali que a gente chama de plástico duro, né? Que é utilizado, por exemplo, para fazer brinquedos, utensílios domésticos, entre outras coisas. Tá? Ele é um material reciclável, ele aparece ali com esse símbolo aqui, né? O triângulo de reciclagem e o número 2 por dentro, significa que aquele material é feito de polietileno de alta densidade. Ok, gente? Então, essa reação que ocorre com o polietileno vai acontecer que ocorre com o etileno, né? Para a formação do polietileno, pode acontecer com vários outros compostos parecidos com ele. Olhem aqui, a gente tem vários outros monômeros que notem que todos eles têm a mesma característica aqui de ter dois carbonos fazendo uma ligação dupla. Então, por exemplo, o propileno tem um CH3 a mais. O estireno tem um grupo fenil a mais. O cloreto de vinila tem um cloro ligado a um desses carbonos. O acetato de vinilo ele tem aqui um grupo acetato, né? Ele é um éster, né? Formado aqui. Todos esses caras têm essa característica de ter dois carbonos formando uma dupla ligação. Quando ocorre a reação em pressão e temperatura indicadas com a presença de um catalisador, forma-se o polímero, que sempre vai ter o nome do monômero com poli na frente. Os polímeros são muito conhecidos por suas siglas, né? Então, polipropileno é o PP. O policloreto de vinila, por exemplo, é o PVC, que é muito utilizado, por exemplo, em encanamentos, né? Mas, na verdade, em diversas outras coisas também que a gente usa no nosso dia a dia, são feitos de PVC, como, por exemplo, aqueles filmes plásticos que a gente usa para embalar alimentos, né? Entre outras coisas, né? Cada um deles vai ter um símbolo, uma sigla, e cada um deles vai ter um símbolo aqui, porque eles são todos materiais recicláveis, né? E cada um deles vai ter uma utilização, né? O poliestireno é o que a gente chama, uma das formas do poliestireno é o isopor. O polipropileno é utilizado para esses cadeiras e mesas de plástico, né? O acetato de vinila, o poliacetato de vinila é utilizado em adesivos e assim por diante, ok? Alguns polímeros de adição podem ser condutores elétricos. Isso é uma tecnologia bem recente que está sendo utilizada faz não muito tempo. Né? E como que faz para um polímero ser um condutor? Ele precisa apresentar duplas ligações alternadas, ou seja, ter ligações simples e duplas alternadas. Uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Se a gente pensa, por exemplo, no acetileno, que é esse aqui, ó, o etino, né? Dois carbonos, uma ligação tripla entre eles. Quando a gente vai fazer a polimerização desse cara, a unidade que se repete tem uma ligação dupla ainda entre os carbonos. Era a tripla, né? Quebrou uma, ficou a dupla. Só que a ligação entre uma unidade e a outra é uma ligação simples. Então a gente tem um polímero aqui que tem uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, e assim por diante. Essa característica faz com que essas ligações duplas podem ser deslocalizadas, podem mudar de posição, e esse polímero conduz corrente elétrica. Qual outro tipo de cadeia apresenta essa mesma característica? As cadeias aromáticas, né? Então, nas cadeias aromáticas, a gente já viu que tem ali ligações duplas e simples alternadas que esses elétrons podem se movimentar. Então, polímeros que apresentem cadeias aromáticas também podem ser polímeros condutores, ok? Esse é um tipo específico dos polímeros de adição, que são os polímeros condutores. Agora, vamos dar uma olhada nos polímeros de condensação, que é outro tipo de reação, né? A reação por condensação é um outro tipo de reação para a formação de polímeros. Nesse caso, a gente tem normalmente dois monômeros diferentes que, quando reagem, formam uma molécula pequena que é eliminada. Essa molécula normalmente é a água, né? Nos tipos mais comuns, essa molécula que é formada é a água, por isso que eles chamam polímeros de condensação, porque essa água pode ser retirada depois. Nesse tipo de polimerização, os monômeros não precisam ter a ligação dupla, porque a reação que vai acontecer vai ser entre funções orgânicas diferentes. Mas, em geral, a gente precisa ter, então, dois tipos de função orgânica diferente nessas moléculas e, normalmente, a mesma molécula precisa apresentar dois grupos funcionais, iguais ou diferentes. Vamos dar uma olhada nos principais tipos de polímeros de condensação. Então, o primeiro que a gente tem são os poliésteres. Olha o nome aqui, poliéster. Quer dizer, então, que ele é um éster, né? Que se repete várias vezes. Um dos poliésteres mais comuns é o que a gente chama de polietileno tereftalato, conhecido principalmente pela sua sigla PET, né? Que é aquele utilizado para fazer as garrafas de refrigerante, de água e etc. Quais são os monômeros, então, que formam este poliéster?
são o ácido tereftálico e o etilenoglicol. O ácido tereftálico, olha, notem aqui, ele é um ácido, né? Ele apresenta aqui um anel benzênico, e ele apresenta 2 grupos carboxila. O etilenoglicol, ele é um álcool que apresenta aqui 2 carbonos e 2 grupos hidroxila. Né? Então, se ele é um poliéster, ele é formado pela reação entre um ácido carboxílico e um álcool, né? Como todo éster. Agora, se esse cara tivesse só um grupo funcional aqui, e esse cara tivesse só um grupo funcional aqui, eles iam reagir, ia formar um éster aqui, e acabou. Essa molécula não ia conseguir crescer mais. Para que essa reação ocorra em cadeia e a gente forme essa macromolécula, cada um deles precisa ter 2 grupos funcionais. Por quê? Porque aí, ó, esse grupo funcional reage com esse aqui, fez uma ligação, formou um éster aqui. Agora, esse grupo funcional pode reagir com outra molécula para cá, esse grupo funcional pode reagir com outra molécula para cá, e assim por diante. Ok? Então, a gente consegue formar então uma ligação em cadeia e formar uma macromolécula, como é mostrado aqui. Ó. Então, temos aqui uma molécula de ácido tereftálico reagindo com um etilenoglicol, formando aqui uma ligação que é um éster. Aí esse outro grupo funcional aqui consegue ligar com outra molécula de ácido tereftálico, formando um outro grupo funcional éster aqui. E essa molécula consegue ligar pelo outro grupo funcional, formando um novo éster, e assim por diante. E então é possível formar uma macromolécula, uma cadeia bastante grande, com muitos monômeros repetidos ali, formando esse polímero. Ok? O PET, né? Então, como já foi dito, ele é utilizado principalmente para fazer garrafas, né? Que a gente utiliza no nosso dia a dia, dos mais diversos tipos, desde alimentos até produtos de limpeza e outras coisas. Mas também existem outros usos, né? Para o PET. Outro tipo bastante comum dos polímeros de condensação são as poliamidas. Né? E a mais conhecida dessas poliamidas é a que possui o nome comercial de nylon. Principalmente o nylon, que tem a especificação ali de ser o nylon 6,6. O que é um nylon, então? Se ela é uma poliamida, significa o quê? Que ela é formada pela reação de um ácido carboxílico com uma amina. Né? A gente viu isso recentemente, inclusive, quando falou das proteínas. Para fazer uma poliamida, então, é preciso ter também um ácido carboxílico que tenha 2 grupos funcionais, como é o caso do ácido adípico aqui, né, que tem 6 carbonos ao todo, e a gente precisa de uma amina que também tenha 2 grupos funcionais, como é a hexanodiamina, né, que tem aqui 6 carbonos também e um nitrogênio de cada lado. Quando, então, ocorre a reação entre um grupo ácido carboxílico e um grupo amina, forma-se uma amida. O outro grupo amina nessa molécula pode reagir com outro grupo ácido carboxílico dessa, formando outra amida, e assim por diante. Essas moléculas podem, então, se ligar em cadeias, formando moléculas gigantescas, que são as poliamidas. Por que essa molécula se chama nylon 6,6? Porque ela é formada por um ácido que tem 6 carbonos e uma amina que tem 6 carbonos, ok? O monômero que se repete é esse aqui, ok? É um pouco mais complicado escrever aqui a fórmula do polímero, né? Quando a gente tem os polímeros de condensação, porque a parte que se repete vai ser um pouco maior, mas o esquema é o mesmo, né? Isso aqui se repete diversas vezes, milhares de vezes até formar o polímero. Ok? Então, as poliamidas, né, o nylon especificamente, ele é utilizado, por exemplo, aqui como material para fazer paraquedas, guarda-chuvas, barracas, né, material impermeável, mas tem outras diversas utilizações, inclusive como vestuário, né, peças de nylon. Agora, só para a gente terminar, falando um pouquinho sobre alguns polímeros naturais, né, a borracha, por exemplo, é um polímero que naturalmente se forma ali no látex, né, da seringueira, e ele é um polímero de adição que é o poliisopreno, né, e tem 2 ligações duplas aqui, são 4 carbonos com 2 ligações duplas. Quando ele se polimeriza, ele forma esse tipo de composto aqui. O poliisopreno, né, que é a borracha natural, que é obtida diretamente ali da seringueira, ele tem características bastante interessantes, mas ela não pode ser utilizada para diversos fins que a gente tem para a borracha no nosso dia a dia. Então, o que é feito é um processo chamado de vulcanização da borracha, que é um aquecimento com enxofre, onde forma aqui pontes de sulfeto entre essas moléculas, e aí ela vai ter propriedades mais interessantes, como, por exemplo, a resistência. Né? Agora, outros polímeros que a gente tem são os polissacarídeos, por exemplo, a glicose, ela pode se formar polissacarídeos como amido, celulose e glicogênio. Olha aqui a fórmula do amido, como que é. Então, a gente tem várias moléculas de glicose ligadas umas às outras, formando essa macromolécula. E outra que a gente viu, falamos dela na aula passada, são as proteínas, né? Que são os polipeptídeos. Que é o quê? Quando a gente tem aminoácidos, que é uma mesma molécula, tem o grupo amina e o grupo ácido carboxílico, eles se ligam formando aqui amidas, e esses
podem se ligar uns nos outros, formando moléculas gigantescas. Ok? São aqui alguns exemplos de polímeros naturais, mas a gente foca um pouquinho mais nos polímeros artificiais. Beleza, gente? Então, por hoje é só. A gente se vê aí durante a semana. Aquele abraço para vocês.